Se você gosta de obras que representam períodos históricos, sejam medievais, antigos ou mais modernos, no vídeo de hoje eu separei 6 animes que se inspiraram em fatos históricos e trazem uma história com H minúsculo bem interessante. E o melhor, nós veremos como é possível unir a diversão assistindo ou lendo com o conhecimento, no caso, aprendendo um pouquinho mais sobre o período histórico. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje? Um dos motivos pela minha paixão por história é devido a obras, filmes, jogos, animes que retratam períodos históricos em seu enredo. Dessa forma, fazendo-me imergir sobre isso e me motivando a pesquisar e saber cada vez mais. Tanto que isso me transformou em um professor de história. E inspirado nisso, eu separei 6 animes e mangás com uma história marcante e inspirados em fatos históricos verídicos. Então vamos aqui do primeiro. Vinland Saga vai retratar a história dos nórdicos ali por volta do ano 1000 na era viking, trazendo um pouquinho dos dinamarqueses, noruegueses, entre outros, nas suas empreitadas, invadindo algumas regiões ali da Europa. Aqui é legal que eles trazem algumas considerações sobre o cotidiano desse povo, como a higiene, a religião, o conflito entre as religiões, para ser mais exato, o cotidiano de guerra, entre outras coisas. E é interessante que, por mais que foge um pouquinho ali da temática do Japão, comumente como os animes retratam, tem a perspectiva e o jeito de agir e lutar dos japoneses. O enredo trata, na busca de Thorfinn, buscar a vingança da morte por seu pai. Só que boa parte dessa evolução vai se dar junto do assassino do pai dele. É uma coisa meio contraditória. Dentro do contexto viking era algo normal, a questão do duelo, de limpar a honra e tudo mais. Porém, como o próprio nome diz, Vinland era como os vikings chamavam a América. E lá no final, principalmente no mangá, vai mostrar a chegada desse povo na América, bem antes de Colombo, sendo os nórdicos os primeiros europeus a pisarem em terras americanas que temos de registro. Só que eles não são muito famosos. Você acredita nessa informação? E a segunda obra que eu quero trazer aqui é Vagabond. Ela não tem anime, só está em mangá, mas é uma biografia da vida de Miyamoto Musashi. Como é que ele deixa de ser um Ronin, um andarilho, e passa a se tornar uma das figuras mais emblemáticas, sendo considerado um dos maiores guerreiros japoneses. Essa figura tão emblemática vai viver ali no Japão por volta dos anos 1600, no início do shogunato de Tokugawa, sendo que a história começa a ser retratada na Batalha de Sekigahara, onde esse shogunato vai ganhar força. Aqui vai marcar a história do Japão, onde eles vão se isolar do resto do mundo, sendo praticamente um feudo afora do que estava acontecendo, fechando as portas para a China e principalmente para os europeus. É importante ressaltar que nesse período a arte, a cultura, o desenvolvimento do plantio no Japão super evoluiu, servindo de base para o próximo período da era Meiji e a industrialização, quando acaba o rompimento do Japão. Só que aí nós já entramos na nossa terceira obra, que é Samurai X, ou no Brasil conhecido como Keishin, as crônicas da era Meiji. Essa obra trabalha o fim da era do shogunato, o fim dos senhores das guerras dividindo em feudo do Japão. Agora, esse país passa a ser unificado sob a égide do imperador e, em vez de ficar sendo dominado por outros povos, pelo contrário, o Japão se torna uma potência imperialista. É importante ressaltar que um pouco antes dessa era estava ocorrendo a Guerra do Ópio, onde a Inglaterra praticamente forçou a China a abrir seus portos e a sua cultura para os ocidentais. Não obstante, os americanos adotaram a famosa política da canhoneira, atracando ali seus barcos, entregando uma carta para o imperador, exigindo algumas coisas em troca, desde tratar bem os náufragos ocidentais, abrir alguns portos para os Estados Unidos, dessa forma acabando o isolamento do Japão com o resto do mundo. Só que essa mudança muito rápida acabou causando um choque dentro da sociedade. Isso daí sendo sentido principalmente pelos samurais, pelos guerreiros. E aqui o Keishin ele é um exemplo disso.
ele é uma pessoa que está tentando se adaptar nessa nova forma de vida, ou mesmo de tentar se redimir do passado do retalhador que ele foi. E aqui é interessante ressaltar que a palavra samurai quer dizer servo. E todo momento aqui no mangá, não é raro você ouvir ele iniciando uma conversa com esse humilde servo que lhe fala, mostrando essa questão, que muitas vezes um samurai não luta por si, e sim pelos demais. E seguindo essa lógica aqui da história do Japão, eu quero trazer o anime Gold Kamuy, que vai ser logo após a era Meiji, no qual a economia e o exército do Japão já está plenamente desenvolvida, entrando em conflito com a Rússia por algumas regiões ali da Ásia. E o início dessa obra é justamente numa das batalhas entre Japão e Rússia, onde vai mostrar a história de um cara que é dito como imortal, que luta feito um louco no campo de batalha. E um ponto que me chamou a atenção aqui, que ele mostra um pouco da cultura Ainu, sendo que os roteiristas contrataram antropólogos para auxiliar na criação da história, mostrando um pouquinho dessa cultura que é tipo um povo indígena do Japão. Não só mostra a questão do avanço do Japão na questão imperialista, mas sim num dos problemas internos com a questão da unificação. Porque o Japão não é uniforme, existiam várias diferenças, inclusive culturais, e os Ainus sendo exemplo muito claro disso. E agora nós vamos para a nossa quinta obra, que é Demon Slayer, que também está bem próximo nesse período de Golden Kamuy, só que é um pouquinho depois, e aqui mostra também a grande diferença que existe dentro do Japão. Ele começou a se modernizar muito rápido, uma parte o fez, só que o outro ainda continua muito atrasado. Tanto que no início, lá do Tanjiro, chega a pensar que eles estão num período bem antigo. Mas, com o decorrer, nós vamos vendo cidades movimentadas, com luzes, trens e tudo mais, mostrando essa disparidade do Japão, onde se desenvolveu muito rápido, mas isso não chegou a todos. O Tanjiro e Gold Kainu mostram isso muito claro para nós. E a sexta obra que eu quero trazer aqui é Túmulos de Vagalume, que para mim é um dos filmes de animes mais fortes que eu já assisti, retratando a luta do Japão na Segunda Guerra Mundial, resistindo à invasão dos Estados Unidos. Só que, em vez de focar em soldados, trata o cotidiano de dois irmãos sobrevivendo aos bombardeiros que incendiavam as cidades e como é que as pessoas ficaram depois disso. Sendo para mim uma das melhores obras que consegue traduzir a dor e o sofrimento de pessoas comuns, de civis, durante as guerras mundiais, no qual não só soldados sofreram, e também pessoas do povo. Se você curte essa temática, super recomendo você assistir. Uma das melhores obras que eu já vi. E aí, qual dessas 6 obras te chamou mais atenção? Qual delas você não conhecia e se sentiu minimamente com vontade de assistir? Compartilhe aqui conosco nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu tenho um outro que eu tenho 6 animes que se inspiram em história, mas falam de forma indireta. Fica aqui o card. E se você assistiu até aqui, provavelmente você gosta do conteúdo do canal. Tem 2 formas que você ajudar e me incentivar a trazer conteúdos como esse. A primeira, curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. E a segunda pode te ajudar também, caso você queira aprender a desenhar ou aprimorar suas técnicas dessa arte. Deixarei aqui no primeiro link das descrições o link do curso do Manin Arts, que é um curso de desenho online, no qual você aprende a desenhar do básico ao médio avançado de uma forma muito simples e eficaz. Eu fiz e garanto. Qualquer coisa, me chama lá no direct no Insta que a gente conversa. Então fica assim, queria agradecer a Lilian na ajuda e estrutura com o canal e lógico, a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!